E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre densidade populacional. Vem aprender bio comigo? O tema densidade populacional está relacionado a um tópico de estudo da ecologia chamado distribuição e estrutura populacional. A distribuição populacional se refere à área geográfica que é ocupada por uma população, enquanto que a estrutura populacional tem a ver com a densidade, o espaçamento entre os indivíduos, entre outros atributos da população. Especificamente, nós vamos dar ênfase hoje ao conceito de densidade populacional. A densidade populacional refere-se ao número de indivíduos em uma determinada área ou volume. Por que área ou volume? A gente se refere à área quando os indivíduos vivem numa superfície plana, como por exemplo aí a zebra, que vive associada ao solo, ao chão. Por outro lado, quando a gente trata de organismos que vivem voando, como por exemplo essa borboleta, ou nadando, no caso aí esse peixe, a gente tem que ver o volume que a população ocupa e não a área, porque eles vão estar em um ambiente tridimensional. Por isso, quando a gente considera densidade populacional, a gente deve considerar a área ou volume ocupado dependendo do tipo de hábitat da população. A densidade populacional, então, pode ser calculada utilizando-se uma fórmula muito simples, dividindo-se o número de indivíduos de uma população, N, pela unidade de área ou volume que ela ocupa, A. Assim, D, que significa densidade, é igual a N dividido por A. A densidade populacional reflete a probabilidade, então, de encontrar um indivíduo em um determinado ambiente. Porque quanto mais densa for uma população, ou seja, quanto maior for o número de indivíduos de uma população em uma determinada área, é muito mais fácil eu encontrar um indivíduo daquela população. A minha probabilidade de encontrar um indivíduo é muito maior. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem aproximadamente 12 milhões de habitantes, em uma área de aproximadamente 1.500 km². Isso faz com que a população da cidade de São Paulo tenha uma densidade aproximada de 8.000 habitantes por km². Por outro lado, a cidade na qual eu moro, Londrina, tem aproximadamente 600.000 habitantes e uma área de aproximadamente 1.600 km². Assim, a área de Londrina é mais ou menos equivalente à área de São Paulo. Apesar disso, sua população é bem menor. Isso faz com que a densidade de Londrina também seja muito menor. De acordo com o último censo realizado, a densidade populacional de Londrina é aproximadamente 348 habitantes por km². Então, comparando, a cidade de São Paulo tem uma densidade populacional muito maior do que a densidade populacional de Londrina. Em São Paulo, a gente falou que ela gira em torno de 8.000 habitantes por km², enquanto que em Londrina, aproximadamente 348 habitantes. Isso reflete, então, a probabilidade de encontrar um indivíduo dentro da área dessas duas cidades. Por exemplo, vamos considerar aqui que eu sou um ET. Se eu fosse um ET e viesse aqui fazer uma amostragem de seres humanos para um experimento e fosse na cidade de São Paulo, com uma garra, capturar aleatoriamente uma pessoa, seria muito mais fácil para um ET fazer uma amostragem na cidade de São Paulo. A probabilidade de colocar uma garra aleatoriamente e capturar um ser humano é muito maior em São Paulo do que em Londrina. Quanto menor a densidade populacional, menor é a probabilidade de eu encontrar aleatoriamente um indivíduo daquela população. A gente está brincando aqui, mas quando a gente considera os estudos ecológicos, principalmente com relação à interação entre as espécies, isso é muito importante. Porque, por exemplo, quando um predador tem que encontrar a sua presa, obviamente, quanto maior a densidade populacional, maior será a probabilidade dele encontrar essa presa. Ou, por exemplo, quando um parasita precisa encontrar um hospedeiro, ou ainda um competidor encontrar um outro competidor. Então a densidade populacional é um fator muito importante que acaba interferindo nas interações entre as espécies. Outra coisa que também influencia na densidade populacional é o tamanho dos indivíduos.
A densidade diminui com o aumento do tamanho dos organismos. Quanto maiores os organismos, eles viverão em menores densidades. Mas por quê? Porque a área ou volume em si disponível para os organismos é um fator limitante. Por exemplo, 1 metro quadrado de solo abriga centenas de milhares de pequenos artrópodes. Apesar disso, esse mesmo metro quadrado não vai abrigar um número grande de onças. Além disso, indivíduos maiores demandam mais recursos, como por exemplo, alimento, quando eles são comparados aos indivíduos menores. E a densidade é equilibrada pela demanda dos indivíduos e pela capacidade que o ambiente tem de sustentá-los. Assim, o número de indivíduos de uma população vai depender dos recursos disponíveis. E quanto maior os indivíduos, mais recursos eles precisam. Assim, é bem provável que as suas densidades populacionais sejam menores. Como a gente acabou de falar dos recursos, é importante também a gente lembrar que 2 fatores que acabam influenciando na presença de uma espécie em um determinado local são as condições e os recursos. As condições devem estar dentro de limites aceitáveis para a sobrevivência da espécie, e os recursos têm que estar disponíveis em sua totalidade para que uma espécie sobreviva. Se faltar algum recurso para que ela sobreviva, ela não vai ocorrer naquele lugar. Mas o que isso tem a ver com densidade populacional? Isso porque as áreas com maior densidade populacional são aquelas áreas com condições e recursos que atendem melhor às necessidades da espécie. Em contraposição, as áreas com menor densidade populacional são as áreas com as condições e os recursos menos favoráveis. Acabamos de conhecer o conceito de densidade populacional. Em breve, a gente vai conversar também um pouco sobre outros conceitos de estrutura populacional e de distribuição da população. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.